Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina. Editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 6/7/2019. São exatamente 21 horas e 35 minutos. Quero agradecer aos internautas pelos comentários, principalmente aos internautas também, né, de um modo geral, tanto do YouTube como do Facebook, mas nesse momento do Facebook. Compartilhei aqui uma notícia muito legal aqui, o pessoal está botando comentário direto aqui, né? Lembrando que já chegaram ao planeta 72 milhões de novas gerações e 91 minutos, né? Está lá no site www.worldmatters.info/br/. Lá você vê em tempo real essa estatística, né? E já partiram do nosso planeta 30 milhões 247 mil gerações. Chega e sai, chega e sai, sai e chega. Isso é a passagem terra. O fim do mundo é individual para cada um, né? E o arrebatamento é da consciência, que deixa o corpo biológico, o espírito, né? O corpo espiritual que deixa o corpo físico na Terra, e ele segue o seu caminho na passagem, na evolução, né? No conhecimento, volta ao seu estado normal, ao seu mundo normal, que é o mundo espiritual. Nosso mundo não é esse, né? Por isso que ninguém para aqui. Bem, isso daí é a coisa mais natural que a gente pode se falar. Eu vou compartilhar com vocês algumas notícias que eu compartilhei aqui no Facebook. Para quem quiser conhecer o meu canal, tem meu perfil, muita gente tem me procurado. Você vai me achar ali no livro Entre o Céu e a Terra, né? E vai me achar também no Projeto Vitória Cristina, são 2 páginas, tá? Você me acha ali como Douglas Cavalcante. Eu compartilhei aqui: idoso recepciona a esposa em aeroporto com flores e chocolates. Idoso, né? Para recepcionar a esposa. Aí a Matilde botou aqui lindos, né? Uma atitude tão linda, né? O pessoal já está compartilhando aqui. Hoje eu vou estar falando sobre a terceira parte do vídeo, onde muitos mitos agora já estão sendo vistos como verdade, que coisas que pensavam que é mito, já está vindo aí as provas, não tem como fugir, é a realidade, e nós temos que se acostumar com ela. Outra matéria que eu botei aqui no meu perfil também: após saída de abrigo, um homem que saiu do abrigo, né, de moradores de rua, ele adotou 3 meninos e se tornou o pai que nunca teve, né? Ele nunca teve um pai, o qual ele é hoje para essas crianças que ele adotou. A matéria é muito legal, tá lá no site razõesparacreditar.com. Vai lá no site razõesparacreditar.com, tem muita notícia boa lá, ó. O pessoal tá aqui, ó, curtindo direto, botando vários comentários. Vou ter nem tempo, senão o vídeo todo vai ser só falando sobre isso. Eu já gravo vídeos específicos para isso. Eu vou ver se eu gravo outros igual, falando sobre o mesmo assunto, mas temas diferentes, né? Mundo regenerado, né? É um assunto do mundo que está sendo transformado. Mudar primeiro o nosso mundo para que possamos mudar os demais ao nosso redor. Mulher com câncer em estágio terminal casa com o amor de sua vida e morre 24 horas depois. É algo muito forte, né? Mas é lindo ao mesmo tempo. Primeiro, que era o sonho dela se casar com um homem que ela amava, e ele aceitou esse casamento. Adolescente leva amigo deficiente nas costas para a escola todos os dias durante 6 anos. Também está lá no razõesparacreditar.com, né? Aí tá a foto aqui acabei de chegar de uma festa agora com a minha esposa, do amigo Jonathan, né? Vamos lá: milionário chinês transforma a vida das famílias no vilarejo onde nasceu. Tá lá no mesmo site razõesparacreditar.com.
Artista mexicano derrete 1.500 armas e transforma em pá, todas elas em paz, para plantar árvores. Olha só, como tem atitude boa, como nós temos visto a transformação, né, pensamentos de 5D, quinta dimensão, e isso é pensamento de quinta dimensão, né? G1.1, né? .globo.com. Serra da Bocaina agora é patrimônio mundial pela Unesco. Para quem não sabe, agora no Vale do Paraíba. Jornal Vanguarda, tá? Vamos lá. Brasileiros têm que entender que estudar não é chato, o chato é ser burro, tá? Saiu no noticias.uol.com.br. Essa é boa. Brasileiros têm que entender que estudar não é chato. Chato é ser burro, né, pessoal? Tem muita gente curtindo aqui, botando a carinha UOL. Vamos lá. Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água que não poluem. Que legal. Parabéns aí para os chilenos aí. Parabéns para o Chile. Noticias.uol.com.br. Osegredo.com.br. Mais cedo ou mais tarde, tudo que você fizer, de bom ou de mal, voltará para você. É a lei da colheita, né, pessoal? A gente colhe o que planta, né? Tá aí. O que diz o primeiro documento escrito da história, né? Aí eu botei aqui, arqueologia encontra documento que está mudando a história, tá? bbc.com, tá? Tem gente que tenta fugir da realidade, não tem como fugir, pessoal. Exame de sangue descobre qualquer tipo de câncer 10 anos antes de se manifestar. Tá no vix.com, né? Noticias.bol.uol.com.br. Toyota quer mudar o mundo com Mirai, carro a hidrogênio que emite água. Isso aí, são notícias de quinta dimensão. Isso aí, paizão. Pai do ano, gari que criou filha sozinho, a forma em medicina. Olha, razões para acreditar.com. Notícias.gospelmais.com.br. Evangélicos evitam 45 suicídios em ponte após montarem vigilância 24 horas no portal. Geisa Sanches curtiu, Marcelo, Rafa compartilhou. É isso aí, pessoal. Giovanni também fez o comentário, é desse amor ao próximo que estamos precisando, é desse amor ao próximo que Jesus está nos ensinando. Isso aí. Viageme turismo.abril.com.br. Trem movido a luz solar vai ligar a Argentina a Machu Picchu. Rapaz. Não bloquearam dessa vez, não. redetv.uol.com.br. 3 moradores de rua morrem em São Paulo em meio à onda de frio. Aí o que eu botei aqui pro pessoal? Ao sair de casa, cria o hábito, né? Se possível, leva um cobertor, um lanche, algumas roupas, né? Para doar essas pessoas que estão dormindo na rua. Isso é uma coisa natural, que a gente tem que ter a prática. Aí a Valéria da Silva botou aqui, pensei nisso hoje. A Irani botou, sim, eu faço isso sim, apesar de sair pouco de casa. Né? Muito triste ver isso, né? Tânia Regina botou, já fizemos a campanha do cobertor e auxílio aos novos moradores de rua. A casa está sempre aberta para acolher. É isso aí, pessoal. O pessoal está se mobilizando, né? Empresária cria bonecas personalizadas para crianças com deficiências raras. Bem, pessoal, já tem 9 minutos de vídeo aí. Eu botei a foto aqui dos amigos lá na festinha. Vamos lá ao assunto lá, né? Tem muita notícia boa aqui, muita coisa boa está acontecendo no mundo inteiro. É a quinta dimensão, como eu tenho falado, são seres de outra dimensão que estão nos despertando.
Só quem tem experiência espiritual sabe disso, tá? Experiência fora do corpo. Ainda mais eu que tenho lúcido, né? Sei quando estou aqui, quando estou lá. Sei quando estou entre os dois mundos. Mas vamos lá. Muita notícia boa. Vamos lá dar continuidade ao assunto que eu estava falando, né? Sobre o cientista. Sobre o agente da CIA, né? O agente da CIA que decidiu abrir o jogo. E falou, tá na hora de eu falar a verdade, não vou morrer escondendo o que eu sei, né? E essa notícia tem se espalhado no mundo inteiro. Não tem mais como negar, né, pessoal? A gente sabe tudo que está acontecendo aí no mundo provém justamente de mundos superiores, né? E a gente tem que mostrar mesmo a realidade, não ficar guardando não. Eu compartilho muita notícia boa, eu estou passando aqui várias notícias, né? Tem muito material aqui para a gente conversar, para a gente falar. Ó. Tem uma matéria aqui, ó, engenheiro cria fornecimento infinito de água quente sem eletricidade. Tá? Muito legal. São esses tipos de notícia que eu procuro sempre compartilhar para mostrar a vocês que as coisas estão melhorando e mudando. Mas vamos lá, achei aqui. Tá lá no m.epocheme, já botei já nos vídeos, tá? O link já na descrição. Então nós vamos, deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Vamos lá. Parei sobre a parte da invasão. Né? O presidente dos Estados Unidos falou que se não falassem com ele o que estava acontecendo, eles iam invadir. O próprio Estados Unidos ia invadir os Estados Unidos mesmo, uma área ia invadir outra, porque estavam escondendo muitas informações, estavam mantendo em segredo para não divulgar o presidente da época nos Estados Unidos. Então ele falou que se não fosse por bem, seria por mal. Então foram obrigados a ter que começar a falar o que estava acontecendo. Então o entrevistador perguntou, ele iria invadir a Área 51, presidente, com outro exército? E o agente respondeu sim, com o primeiro exército. O entrevistador então pergunta, e você foi lá com seu superior? O que aconteceu? Você poderia descrever o processo que você viu? O agente, eles nos levaram cerca de 25 quilômetros ao sul até a base S4 e a diferentes aberturas como garagens ou armazéns. Nelas havia diferentes discos voadores, quer dizer, vários tipos de disco voador que já tinham visitado a Terra. O primeiro era a nave de Roosevelt, um tanto destroçada. Aparentemente todos os alienígenas nela morreram, exceto 2. O entrevistador então pergunta, você viu a nave de Roosevelt? E o que mais? O agente respondeu, a nave de Roosevelt era realmente estranha. Parecia feita de espessas folhas de alumínio. Podíamos nos aproximar e balançá-la. A nave toda, ela pesaria cerca de 70 a 135 quilos. Eu queria falar algo muito importante para você que acompanha meu canal. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas eu não tive autorização do mundo extrafísico. Eles me embarreiraram aqui, onde eu estou gravando, no quarto. Estão aqui, vendo e assistindo eu gravando esse vídeo. Só que eles estão em mundos paralelos, estão numa outra dimensão. Eu não posso vê-los, mas sinto e ouço, né? E pela vibração, pela sintonia, sei que são seres bons, de luz, que têm me acompanhado. Né? O que nós falamos na igreja de anjos, né? Em outras religiões fala espíritos de luz, né? Então eles têm me acompanhado e me autorizaram.
né, me autorizaram de hoje em diante. Eu tentei gravar uns dias atrás. Todas as vezes que eu tentei gravar, tive problemas, sério, né? E me embarreiraram, e me bloquearam de muita coisa. Não era o momento. Fiquei quieto e aguardei o momento. Até que veio o momento, que foi hoje, de manhã para tarde. Durante a madrugada eu tive um encontro no mundo extrafísico, e aí me passaram informações e me disseram que eu tinha autorização para me gravar, né? E não é só comigo, isso são com vários palestrantes. Você vê aí na internet, tá? Tanto aqueles que trabalham com a luz como os que trabalham com as trevas, infelizmente, né? Mas felizmente, por outro lado, é bom, porque a gente aprende também um com o outro, né? Você tem que conhecer tanto a luz como conhecer as trevas. E as trevas também é a mesma coisa, conhecer a luz. Aí entra o livre-arbítrio para quem quer seguir o seu caminho. No entanto, eu como um ser em um corpo e um nome chamado Douglas, eu tenho que saber me lidar com os dois, como eu me dou. Agora mesmo eu estava na festa de um amigo meu e havia uns amigos, né? E todos lá comemorando e tal, aniversário. Mas há divergências de pensamento de uns. Outros conseguem se conectar na mesma linha, outros não conseguem porque ainda estão, como costumo falar, estão no primário, né? Ainda estão indo para o ginásio. Então não consegue, às vezes, se acompanhar. Você que já tem um ensinamento de ensino médio, indo para uma faculdade no nível terreno que eu falo, né? No 3D, indo para 4D, de 4D indo para 5º D. Então aquele que está só em 3D ainda não entende o que está em 4D, quarta dimensão. O que está na quarta dimensão já entende um pouco da quinta e já passou pela terceira, já conseguiu conectar tudo. Então aqui o entrevistador, voltando ao assunto, ele perguntou se ele tinha visto a nave. Ele falou que tinha visto várias naves diferentes, em vários hangares diferentes. Então o entrevistador perguntou, eles conseguiram identificar a fonte de energia da nave? A gente falou sim, era um tipo de inversor gravitacional, quer dizer que mantém ela em gravidade. Na verdade, posteriormente eu tive acesso ao código matemático. Ele diz aqui o agente da gravidade funcional num cartão. Penso que há diferentes tipos de Greys. Greys é uma raça alienígena. Existem várias, tá? Se não me engano, são mais de 200. E nossa consciência, fazemos parte dessas raças. Por isso que cada um é diferente um do outro. Não é questão biológica, não. É questão de consciência, hábitos, costumes. Aí envolve um montão de coisa. O entrevistador então fez a seguinte pergunta: como você viu esta evidência? Né? O agente então diz: mais tarde, vimos o filme da autópsia e o coronel disse que tínhamos uma entrevista com um alienígena, Grey. Tá? O entrevistador então: como você se sentiu nesse momento? Aí o agente: eu pensei que não tínhamos ideia se o que víamos era real ou um filme. Ele ficou assim, porque nunca tinha visto algo parecido, né? O entrevistador então falou: seu coração estava acelerado nesse momento? O agente então respondeu: meu chefe pode entrar e ter uma entrevista pessoal. Tá? O agente respondeu. O entrevistador: como Grace parecia? Você poderia descrevê-la? Então o agente respondeu: este parecia um pouco oriental. O entrevistador então: eu me pergunto se ele parecia humano ou não. O agente respondeu: ele não se parecia humano, no que diz respeito à cor da pele, forma e tamanho. O entrevistador então perguntou: como era o tamanho da cabeça em relação a de um humano normal, por exemplo? O agente respondeu: o cérebro era maior.
o nariz muito pequeno e os ouvidos apenas orifícios, a boca também era pequena. O entrevistador: e por que eles levaram você para ver um alienígena? Qual era a razão? O agente: para voltarmos e dizermos ao presidente que eles de fato tinham um. O entrevistador: então, nesse ponto, o presidente não sabia se havia um alienígena neste local? O agente então respondeu: não. O presidente sabia de nada, pessoal. Era um trabalho secreto. Tem coisas que são secretas. Pode-se falar, nem todos estão preparados, mesmo sendo presidente, está me entendendo? Tem que haver uma busca da pessoa em querer buscar e descobrir. O entrevistador então perguntou: e o que você fez na área 51? Você havia terminado tudo? Ou tinha outras coisas para reportar? Pessoal, esse testemunho aqui, esse exemplo, tá? Essa reportagem é de um de vários que estão surgindo agora. Agora os militares, cientistas, estão abrindo o jogo em tudo que é parte do mundo, tá? Estão abrindo mesmo. Então, o entrevistador perguntou o que ele fez na área 51, né? Então o agente respondeu: havíamos terminado ali e retomamos a área 51. Eles nos conduziram ao prédio principal e vimos um U-2, que não sabíamos que existia, e um modelo do SR-71. Mas, como mencionei antes, não era o modelo atual do Brockenbarder, senão uma versão anterior. O entrevistador então perguntou: você retornou a Washington depois disso? Ou foi a algum outro lugar? Você voou numa linha aérea regular? O agente: voamos num avião comum até a base aérea. Então tomamos um Lockheed Electra do presidente até Washington. O entrevistador então perguntou: você e seu superior em seguida encontraram o presidente? Então o agente respondeu: sim. O entrevistador: você pode descrever isso? E ele falou: nós o encontramos no segundo andar de um antigo prédio do Senado norte-americano. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui. Tem que parar por aqui, tá? Isso é coisa do extrafísico, não é hora de continuar não, tá? Numa outra oportunidade, de repente, eu continuo essa história. Mas eu aconselho você ler, tá aí a descrição. A matéria é gigantesca e ela não é a única não, tá? Tem outras que eu vou ler. O que está acontecendo dentro da religião com a ufologia. Tem muita matéria, tá? Inclusive do Papa, falando sobre o assunto. Então, amados, a vida continua. O importante é investir no amor. O importante é irmos para uma dimensão de quinta dimensão, mas irmos com amor, com paz, com carinho, né? Com pensamentos de igualdade, né? E atividades também de igualdade, práticas, né? De igualdade, perdão, arrependimento, tudo aquilo que vai nos ajudar no nosso aperfeiçoamento, tá? Tudo aquilo que vai nos ajudar a sermos referência boa, não uma referência ruim, uma referência de luz. Então o caminho é o quê? A paz. O caminho, o próprio Jesus trouxe, é amar ao Criador. A natureza, o Criador é a natureza, o universo está em todo lugar, né? O reino de Deus mora dentro de nós, está dentro de nós. Procurar se cuidar no sentido da consciência. Claro, cuidar do corpo também, já falei isso. Corpo biológico. Apesar de ele ser descartável, trabalhar primeiro do corpo espiritual, que é a consciência, o espírito. Trabalhar em todos os sentidos que você possa imaginar, né? Humildade, hospitalidade, integridade, tudo aquilo que vai nos ajudar a evoluir, né? E evoluir é se aperfeiçoar,
né? E nós temos que se aperfeiçoar no dia a dia. Por mais que você tenha um conhecimento gigantesco, se veja sempre como um aprendiz. Tá me entendendo? Eu, pelo menos, eu estou aprendendo muito, tem muito ainda a aprender, né? E quanto mais eu sei engraçado, mais eu sinto que eu tenho que aprender. Quanto mais eu escrevo, mais eu sinto que eu tenho que aprender. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso, tá me entendendo? Gratidão, o pessoal tá mandando aqui comentário aqui. Obrigado aí, tá? Luísa, Zélia também. Depois eu vou ler em particular, tá, pessoal? No Face eu estou online aqui, né? E sabe que eu estou online. Imagine quando é no YouTube, né? Às vezes fica difícil, mas é legal a gente estar conversando e tudo se conectando ao mesmo tempo. Bem, pessoal, eu estou numa paz muito grande. Cada dia que passa, mais em paz eu fico. Eu sei que ainda não saí daqui porque ainda não é a hora, mas eu já não me sinto mais daqui há muito tempo. Muito tempo que eu não me sinto mais daqui. Já houve ocasião da minha esposa chegar e me interromper e falar: amor, tá onde? Né, de ela tá falando e eu tá em outro lugar, né? E alimentação, tudo em geral, eu já sinto que não tenho mais parte. Só vamos se dizer que eu só tô batendo ponto. Só tô batendo ponto, né? Até a hora de ir embora. Mas vamos ver. Um contrato foi renovado, eu renovei, pedi para renovar, eu pedi para renovar, né? Ficar mais um tempinho. Mas quero agradecer a vocês a tudo. O canal no YouTube já sabe, Projeto Vitória Cristina, Douglas Cavalcante. E no Facebook, tu me acha ali no Livro Entre o Céu e a Terra e no Projeto Vitória Cristina. Gratidão a todos aí. Um forte abraço. Shalom Adonai.